Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Quem está aqui ao vivo assistindo com a gente, quem for assistir a gravação. Mais um ano a gente abordando temas sobre o Setembro Amarelo. E este ano nós estamos enfatizando quem cuida de quem cuida. A gente fala muito sobre a prevenção, a ideação suicida. Mas quem cuida dessas pessoas que têm essa ideação ou que cometeram? Eu vou chamar o Cristiano, ele vai fazer a abertura e a apresentação para vocês. Sejam todos bem-vindos e aproveitem o nosso seminário. Boa noite a todos. Para mim é um prazer poder estar aqui hoje nesse seminário, junto com vários colegas, né, do Instituto Bittencourt. E para dar início, né, ao nosso seminário, que tem como tema, né, como a própria Josi já colocou, o Setembro Amarelo, né, eu gostaria de colocar aqui, vou apresentar para vocês, deixa só eu rapidamente colocar aqui a apresentação. Pronto. Acredito que vocês consigam ver. Estão vendo minha tela? Maravilha. Então, Setembro Amarelo, tá? Mês de prevenção ao suicídio. A Josi já colocou o tema, né? Se precisar, peça ajuda. Mas é importante, tá? Que a gente entenda um pouquinho da história. E eu fui pesquisar, né? O que é, de fato, Setembro Amarelo e como ele começou, né? Essa campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio, tá? Teve início no Brasil por volta do ano de 2013, quando o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, né, deu notoriedade no calendário nacional esse movimento que já acontecia de forma internacional. O Setembro Amarelo, esta campanha de prevenção ao suicídio, é algo que, né, outros países do mundo também adotam, também têm para poder, né, tratar sobre esta questão, e isso foi trazido para cá, então, pela Associação Brasileira de Psiquiatria, e em 2014, né, foi ganhando mais adeptos, outras instituições também foram fazendo parte, né, como, por exemplo, o Conselho Federal de Medicina passou também a divulgar e a fazer campanhas, e este movimento vem crescendo desde então, até nós, do Instituto Bittencourt, também, né, estamos aqui nesse seminário promovendo este movimento de conscientização, tá? Que é muito importante. O lema né, vamos dizer assim, de forma mundial é: se precisar, peça ajuda, né? A Associação Brasileira de Psiquiatria, junto com o Conselho Federal de Medicina, né, propuseram esse lema, se precisar, peça ajuda, para o ano de 2024. E eu trouxe também alguns dados que são importantes e eu acredito que sejam relevantes também para que a gente entenda, né? No Brasil, o suicídio é a quarta principal causa de morte entre jovens dos 15 aos 29 anos. Isso está lá no site do Ministério da Saúde, tá? E a OMS publicou também, né, nos seus sites, né, informações como estão aí, né? A cada 40 segundos, uma pessoa tira a sua própria vida no mundo, tá? E estima-se que 90% dos casos de suicídio poderiam ser prevenidos com a identificação precoce e o tratamento adequado das angústias, né? Enfim, do indivíduo. Eu digo não só dos transtornos, mas o tratamento do indivíduo, né? Que é a nossa proposta dentro da psicanálise, é trabalhar o indivíduo, né? Entre os países do mundo, né, de um modo geral, a taxa de morte ou de suicídio ela é medida na quantidade de eventos por cada 100 mil habitantes, né, entre 5 e 30 mortes a cada 100 mil habitantes, de um modo geral. Mas um dado que me chamou a atenção nessas pesquisas que eu fui realizando é que, enquanto 79% dos eventos, né, dos suicídios no mundo ocorrem em países de baixa e média renda, né, ou seja, né, se a gente pegar todos os países, né, digamos assim, um número maior de países é de países de baixa renda, o índice, ou esta taxa, né, que é de a quantidade de mortes por cada 100 mil habitantes,
ela é maior nos países de alta renda. A taxa cheguei a 11,5 né, por cada 100 mil habitantes. E por que eu destaquei isso daqui? Porque o suicídio ele não tem a ver necessariamente com a questão financeira ou com a questão de posse e de possibilidades financeiras. Ele está ligado ao indivíduo e a como ele lida com as suas dificuldades, como ele lida com as suas, com seus dilemas, como ele lida com a falta de dinheiro, tá? Não digo que isso não seja um problema que possa levar a esse tipo de questão, mas a maior taxa de suicídio, ela é encontrada em países de alta renda. E isso chama atenção porque a gente mostra que a questão não é o dinheiro, mas é o indivíduo. A questão vai para além dos recursos financeiros, tá? E isso é importante porque, né, dentro da psicanálise, a gente trabalha as pessoas e as questões independente de classe social, credo, cor, enfim. É o indivíduo. Quase 3 vezes mais homens morrem de suicídio que mulheres em países de alta renda, em contraste com os países de baixa renda, que é mais ou menos ali equilibrada a taxa, né, entre homens e mulheres, tá? E rapidamente sobre a questão da prevenção, né? O que a gente pretende fomentar com seminários como esse, e não somente como seminários, né, mas com acesso à informação? É exatamente isso, é a prevenção do suicídio. O acesso à informação é chave na prevenção, e a informação é sobre como a gente pode lidar com uma pessoa, né, que de repente está ao nosso lado e que tem essa ideação suicida, ou alguém que a gente conhece, ou na família, ou no trabalho, né? A informação, ela é importante porque o suicida e o suicídio, ele é muito estigmatizado, né? Ou seja, de alguém que, né, de repente, é um covarde porque tirou a própria vida, né? De alguém que não soube lidar com alguma situação, mas isso vai um pouco além, né, desses estigmas. Então, a informação ela é importante. E conversas abertas sobre a saúde mental. Nós não podemos temer falar sobre aquilo que nos acomete em termos de pensamentos, em termos de sentimentos, principalmente aqueles que já pensaram ou passou na mente de alguém a respeito da ideação suicida, tá? É importante que a gente quebre essa barreira e que a gente tenha a segurança de conversar com alguém. Se você não consegue conversar com um amigo porque se sente constrangido, ou com um familiar próximo, procura ajuda. Nós estamos aqui enquanto, né, psicanalistas em formação, ou procure um psicólogo, mas procure alguém que você consiga dizer daquilo que você está sentindo. Mas conversas abertas, né? Tanto você que, de repente, tem esses pensamentos, quanto, de repente, você observou alguém e você está percebendo um comportamento diferente, chegue até essa pessoa para conversar de forma franca, sabe? A identificação precoce, tá, da ideação suicida, ela é, assim, 90% dos casos, como nós vimos na OMS, poderiam ter sido evitados se houvesse uma identificação precoce. De alguns sinais, por exemplo, como isolamento, expressão de ideias ou de intenções suicidas, tem pessoas que já estão ali, né, manifestando já até algum desejo, a preocupação com a própria morte ou a falta de esperança, né? Ou seja, a pessoa às vezes já está até planejando em como que ela vai partir dessa vida. Ou ela tem uma falta de esperança, assim, exagerada. E é importante, tá? Porque salientar aqui que sinais de alerta, esses sinais, eles podem aparecer em outras situações que não da ideação suicida. Por isso da conversa franca e aberta, porque nós só vamos saber a intenção daquela pessoa ou o que está se passando com ela se nós tivermos uma conversa franca. Às vezes é só um momento, às vezes é só um momento depressivo, uma perda, um luto, mas às vezes já pode estar desencadeado ali uma ideação um pouco mais avançada, tá? Por isso que é importantíssimo. E esses dados são tirados ali do Ministério da Saúde, do site do Ministério da Saúde. E nós, no Instituto Bittencourt, né, estamos promovendo esse seminário com a temática, né, quem cuida de quem cuida, tá? E eu gostaria de passar, né,
agora para a Duane Rocha, para que ela dê sequência aí, trazendo para a gente mais informações a respeito dessa temática, né? De quem cuida de quem cuida. Olá, gente, boa noite. Deixa eu só colocar a apresentação aqui. Espera aí. Então, vamos lá. Para dar sequência ao nosso seminário, o tema que eu vou abordar é suicídio na segurança pública. E eu fiquei, assim, bem envolvida no assunto. Eu vou compartilhar no final aí com vocês, né, uma experiência que a minha família passou por isso. Então, é algo que mexeu muito comigo e acho que é tão necessário a gente, né, falar sobre o assunto. E as pressões sofridas por profissionais da segurança pública, tanto dentro do regime militar, quanto pelos seus colegas, né, de trabalhos e superiores, e pela imagem também que eles possuem da sociedade, pode ser motivos para o surgimento de sofrimento psíquico e podem levar eles a cometerem, né, o suicídio. As manifestações suicidas, advindas desse universo, são cada vez mais frequentes. Nós vamos ver mais na frente alguns dados, né, da pesquisa que eu fiz. A veiculação de notícias sobre a morte de profissionais dessa área em decorrência do suicídio é muito recorrente, e as medidas preventivas por parte das instituições ainda não são suficientes. A prática do suicídio, ela não é algo, né, o Cristiano já trouxe alguns dados aí, que a gente possa definir uma área, falar que é somente devido à profissão. Ela é multifatorial, né, são várias coisinhas que vão ali enchendo aquele copinho do sujeito até ele transbordar e entender que a única saída que ele tem para resolver aquela pressão que ele não está aguentando mais, tanto interna quanto externa, né, acabar com a sua própria vida. A cristalização da ideia de um profissional herói como nomeado assim como se fosse um superior ao tempo, né, diz muito respeito ao algo que ele idealiza, né, que ele se reveste ali no seu imaginário. Tanto as pessoas colocam esse profissional como esse ser superior, como se ele tivesse habilidades incríveis, invencíveis, né? E isso começa a ficar muito acima, ele precisa parecer ser e precisa parecer estar o tempo todo, né, com essas habilidades incríveis. E, simbolicamente, um servidor público incomum, ele começa a não ser mais um ser humano normal, ele é alguém dotado de habilidades incríveis, né, distinto por sua autoridade, destreza, e dotado sabiamente, né, demandado por essa envergadura da sua profissão, e representa um profissional que não tem autorização de demonstrar fraqueza, cansaço, né, o esgotamento aí laboral. E assim, a cultura da naturalização de situações estressantes, à medida que fortalece o tabu que envolve o assunto da saúde mental da área militar, pode favorecer a invisibilidade do trauma, oportunizando o aprofundamento dos sintomas do adoecimento mental desses profissionais. Uma vez que a ausência da identificação do problema impede que o indivíduo reconheça, né, que ele tem o problema, já que ele não consegue olhar para isso.
e até para terceiros, né, quem está em volta também conseguir observar, porque ele começa a meio que maquiar, né, toda a situação, porque ele está revestido de uma persona, né, que não pode demonstrar essa fraqueza nem falar exatamente sobre o que ele sente. E a necessária busca por ajuda e o tratamento, eles são desconsiderados, né, já que ele está ali revestido desse profissional com super habilidades. E aí eu fiz uma pesquisa específica com dados sobre suicídios de profissionais de segurança pública, e é bem, assim, chocante quando a gente olha para isso, né? Quem tem a missão de garantir a lei e a ordem da sociedade, né? Em uma sociedade, assim, marcada pela violência, que convive diariamente com altas doses de estresse. Em teoria, esses policiais, eles recebem treinamentos adequados para lidar com situações de risco, né? Eles contam com apoio médico e psicológico, mas de uma hora para outra, né? Se a farda transformar num peso, eles têm, né? Eles são orientados a recorrerem, eles têm esse apoio. Porém, a gente sabe, né? E aí os dados mostram claramente para a gente que na prática não é assim que acontece. Né? O que a gente observa é que os profissionais das forças de segurança têm encontrado dentro de si um inimigo muito maior que os criminosos que eles combatem nas ruas. Né? Conforme conforme eu peguei uma notícia que a revista Veja veiculou em seu site, e também depois, com esses dados aqui que a gente está vendo nessa apresentação, foi a primeira vez na história que as mortes decorrentes de suicídio superam a soma dos óbitos causados por confronto, tanto em serviço quanto nos períodos de folga. Né? Foi a primeira vez na história que isso aconteceu. Então, é um dado muito chocante quando a gente olha. E até pouco tempo atrás, o problema ele era bem trancafiado, né? Ele não era muito falado, nem nas delegacias, nem nos batalhões, nas corporações aí, mas diante, né, do retrato, porque tem pouco tempo que se começou a informatizar, né, ter um local para organizar esses dados, somente a partir daí, então, que isso começou a ficar muito claro. Então, eles começaram a tomar certas, né, providências, e aí a gente tem esses dados tão chocantes. E não são raros os casos que acarretam depressão profunda. A idealização do perfil do super-herói que impera na formação desde a academia, né? Desde quando eles ingressam na academia, contribui para intensificar esse problema, já que pedir socorro aos superiores, aos colegas, né, ou psicólogos ao qual eles são orientados é visto como um sinal de fraqueza. Como eu já comecei a citar, foi somente a partir de 2004 que esses dados eles começaram a ser sistematizados, né, informatizados em um sistema que foi implantado, então, o Sistema Nacional de Estatística de Segurança Pública, que foi de onde eu tirei essas informações que eu estou compartilhando na tela com vocês, e aí que começou, então, permitir, né, que relatórios fossem elaborados em indicadores estatísticos, incluindo ocorrências de autoextermínio, para que ações pudessem ser tomadas. E aí, quando a gente olha para esse infográfico, a informação é que de janeiro a agosto, né, todos os meses de janeiro a agosto desse ano, tiveram registros de ocorrências de autoextermínio na área nos profissionais de segurança pública. E 83 profissionais já cometeram, né, tiraram a própria vida nesse curto espaço de tempo. Então, é muito alto o índice. Apesar da gente ver aqui
né, uma comparação do ano de 2023 e 2024 ter uma queda, mas ainda assim é muito alto. E essa queda só aconteceu porque eles começaram, os dados, né, começaram a ser informatizados e eles começaram a ter que olhar, porque estava gritante as informações. Então, eles começaram a tomar algumas atitudes, né, em prol disso, mas ainda, como eu já disse também anteriormente, as ações tomadas ainda não são suficientes, não esgotam, né, o assunto, o problema. A gente ainda precisa trabalhar fortemente na conscientização que as pessoas elas podem pedir ajuda e está tudo bem, não está bem o tempo todo, né? Seja em qualquer lugar dessa posição que você está de quem cuida, é importante falar sobre o que você está sentindo, né? Sobre as pressões que você está sofrendo, tanto no âmbito da profissão, quanto também as pressões internas que está incomodando você. E a outra informação também importante que eu achei para destacar aqui desse infográfico é que os profissionais que lideram, né, que compõem o Ministério da Justiça e que lideram o ranking, infelizmente, né, de suicídio, é o policial militar. Ele que nesses 83 profissionais que tiraram a própria vida, 63 são profissionais, policiais militares, né? E seguido do policial civil, depois o policial penal, o corpo de bombeiro, o bombeiro militar, né? E na sequência o guarda municipal. E, por fim, de ocorrências registradas até esse período, nós sabemos que tem outros profissionais aí também que compõem o Ministério da Justiça, né? Tem as Forças Armadas, tem a Marinha, tem outros também, mas que registraram ocorrências nesse período, foi policial militar, policial civil, policial penal, né, nessa mesma sequência, bombeiro militar e o guarda municipal, e por último, o policial rodoviário, a Polícia Rodoviária Federal, né? E assim, a diferença é gritante do policial militar para os demais corporações, né? E às vezes a gente acha que é só o homem que tem uma dificuldade de falar, né? Apesar do maior índice ser masculino, as mulheres também não estão livres, né? Elas também sofrem e acabam exterminando a própria vida, né? No Anuário de Segurança Pública de 2022, todo ano lançado, né, o Ministério da Justiça lança, então, esse anuário, com a discussão desses dados aqui apresentados. É claro que vai um pouco mais fundo, e eles fazem uma leitura de tudo isso, até para trabalhar em políticas, né, políticas públicas para cuidar desse profissional. Em 2022, já mostravam que policiais morriam mais em confronto na folga e depois por suicídio. Só que 2023 isso já inverteu. 2024 também isso já inverteu. Agora, os profissionais morrem mais por suicídio do que por confronto, né? Ou seja, no dia de folga ou em trabalho. E os números referentes a 2023 apontam que, pela primeira vez, eu já disse isso aqui, né, que os policiais militares, no ano passado, ele foi que mais cometeram autoextermínio, né? Eles morreram mais por suicídio do que por confronto e ou por confronto em serviço ou por confronto na folga. Os dados de suicídio trazidos esse ano pelo Anuário Brasileiro de Segurança nos mostram o quanto estamos falhando em proteger a vida do profissional de segurança pública, e especialmente
o policial militar, né? Como eu disse, que infelizmente é a corporação que lidera, né, o ranking aí desses profissionais. E quando a gente, né, jogar luz sobre esses dados, né, sobre esses números, sobre as mortes de policiais, né, em 2023, representam um desafio de desconstruir certezas e implantar novos conceitos e uma consciência sobre a importância de falarmos intensificamente sobre esse assunto, não somente, né, no Setembro Amarelo, mas que seja esse cuidado aí o ano inteiro de falar sobre o assunto. No Brasil, os índices de suicídio são bem estáveis, e isso é devido à carência nos processos metodológicos. Quando a gente vai fazer pesquisas, né, e aí isso é o que eu encontrei nas pesquisas que eu fiz, é difícil, às vezes, para quem se compromete a fazer uma pesquisa mais científica e precisa de dados, eles encontram muitos obstáculos para coletar isso, porque as instituições militares, né, elas são muito resistentes em disponibilizar informações. No anuário desse ano, inclusive, eles colocaram um trecho lá falando que ano passado, devido ao retrato que estava, né, sendo apresentado ali naquele documento, que o Estado de Minas Gerais começou a registrar isso de uma maneira mais assertiva, porque até então eles colocavam isso de uma maneira mais maquiada, né, como uma causa de morte inexistente ou inexplicada, não caracterizada como suicídio, né? E embora essa escassez de dados, é possível delimitar, né, 4 fatores preponderantes e possíveis desencadeadores de suicídio nessa área profissional, que são o estresse ocupacional, a burnout e a síndrome do ethos guerreiro, e também o transtorno de estresse pós-trauma, né, além dos fatores organizacionais. Eu coloquei aqui também um gráfico, só para a gente visualizar aquilo que eu já comentei, que o suicídio ele não é algo que é somente por causa do trabalho. São multifatores que precisam ser analisados indivíduo a indivíduo, né? São vários estressores aí que o indivíduo precisa lidar e que muitas vezes ele não consegue, né? E por isso chega nesse nível de adoecimento, né? De sofrimento psíquico. E aí um exemplo que eu trouxe é que vamos pensar aí um policial que tentou suicídio após vivenciar uma separação conjugal recentemente e vivencia uma situação de extremo estresse no trabalho, né? E, ao mesmo tempo, ele é uma pessoa introspectiva e não compartilha esses sofrimentos com ninguém, né? Nesse caso, os elementos relacionados à sua vida pessoal, em conjunto com os fatores situacionais do trabalho e a baixa qualidade, né, de relacionamento interpessoal, que vão contribuir para que ele desenvolva, né, esse comportamento suicida. Então, não tem como a gente falar que é somente uma coisa, né? São multifatores aí que precisam ser olhados. E, ao mesmo tempo, quando a gente faz essa leitura, né, essa análise, é preciso a gente pensar nisso como também fatores de proteção, porque se for desenvolvidas ações, né, de aprimoramento das relações de confiança interpessoal, né, estimular o aumento da sociabilidade informal, das relações sociais, né, e melhorar também as relações, né, entre ali os colegas de trabalho, a relação entre os comandantes e subordinados, né, isso também pode contribuir
para proteger esses policiais, né, do adoecimento mental e fortalecer eles para lidar com essa rotina de trabalho tão intensa, né? E aí os impactos psicológicos disso, eu coloquei aqui alguns tópicos que eu quero falar, e eu vou começar falando, né, sobre o estresse. Esses profissionais, eles têm que lidar todos os dias, né, com a sobrecarga de trabalho, principalmente decorrente da falta de servidores para atender uma demanda enorme da população, e eles acabam exercendo a função, absorvendo, né, algumas funções além daquilo que eles necessariamente teriam que entregar, né? O nível de entrega eleva muito, e aí aquele ambiente começa a ser um ambiente que provoca, né? Aumenta muito esse estresse. A falta de efetivo, inclusive, é um vírus, né? A leitura que eu fiz é um vírus que tem acometido a segurança pública do país. É possível a gente ver, né, um outro fator que estimula o aparecimento desse estresse crônico nesses profissionais de segurança, que é a precariedade nas condições de trabalho, né, em razão da restrição de recursos orçamentários, né, eles, às vezes, muitos são obrigados a trabalharem, além de ter essa jornada exaustiva, com um alto índice de entrega ali, já na sua jornada de trabalho, eles acabam tendo bicos, né? Vamos chamar assim, fazer trabalhos por fora daquela rotina deles, para aumentar a renda, para que eles consigam, às vezes, comprar armas para não colocar somente, né, a segurança deles ou a entrega do trabalho só na mão do Estado, né, e acabam suprindo essa falta, né, de instrumento de trabalho aí, com esses salários, né, essa complementação de renda. E essa prática não é algo assim só da polícia militar e da polícia civil, não, né? Vários assim meio que geral no meio da segurança pública. Ainda sobre o estresse, também é importante ressaltar que a Organização Internacional do Trabalho, o órgão, né, da ONU, considera que a atividade policial é uma das mais estressantes da atualidade. Só fica atrás dos trabalhadores de minas subterrâneas e controladores de voos. Achei isso, assim, fortíssimo. Então, só reforça aquela informação que o infográfico deu para a gente de quem lidera o ranking, então, né, de ocorrências de autoextermínio. Embora estejam intimamente interligados, o estresse ocupacional e o burnout não devem ser considerados como sinônimos, porque o estresse ocupacional pode ser considerado como um fator que desencadeia a referida síndrome, que, por sua vez, é o resultado de um longo processo de convivência com um estresse desmedido, né? O burnout apresenta como um dos grandes problemas psicossociais presentes na vida laboral dos agentes de segurança pública, estando, segundo estudos realizados, né, por equipe da ONU, entre as principais doenças mundiais da atualidade. Essa síndrome está intimamente relacionada à excessiva carga de trabalho, estresse, esgotamento físico e psíquico, e normalmente acomete indivíduos mais proativos, né? Provocam uma responsabilidade alheia, tornando a jornada de trabalho muito mais intensa, né? Na tentativa de solucionar o maior número de problemas existentes no seu trabalho, né? E os impactos negativos da síndrome de burnout
estão associados, né, à diminuição da satisfação do servidor, à perda da empatia. Ele começa a diminuir a produtividade e a desistência da profissão, né? Começa a ele ficar tão esgotado, ele quer entregar, mas ele não consegue, ele não dá conta, né? E isso começa também a reverberar, né, nas outras relações, não só no trabalho, mas o impacto disso vai um efeito cascata, né, em todo o círculo de vida desse indivíduo aí. E, além disso, pode condicionar repercussões, né, como eu disse, além de sociofamiliares, também no abuso de substâncias psicoativas, né, como uma forma de fugir, de lidar com aquela realidade que está tão difícil, e aí vem a depressão, né, além de estar fortemente relacionada aí com o nosso tema, né, que é a ideação suicida. E dessa forma, é extremamente importante, né, salientar a identificação precoce dessas situações estressoras para minimizar o risco do adoecimento, né? A gente precisa aí falar, né, e conscientizar esses profissionais, especificamente, na verdade, a gente está falando aqui, né, de profissionais de linha de frente, mas o meu tema é falar sobre a segurança pública, então a gente precisa, né, conscientizar esse meio para que eles peçam ajuda, né? E a gestão de pessoas, né, dentro das corporações, nesse cenário, ela é imprescindível, né? Porque se o superior ele tem um bom relacionamento com o seu subordinado, eles vão conseguir perceber, né, notar algumas mudanças de comportamento, né? Alguns sinais de alerta, como o Cristiano já colocou. E, por fim, a síndrome do ethos guerreiro, que é o que eu comecei a falar ali, né? Como um profissional que ele tem é dotado de superiores habilidades, né? Não é mais ser humano, ele é um super-humano, né? E essa pressão ela é cultural dentro das forças de segurança, né? Que promove um ideal de invencibilidade e infalibilidade, né? Que não deve ser ignorado. Esse super-humano exige, né, que policiais se destaquem, demonstrem coragem, valores inabaláveis, né, e não pode falar em nenhum momento, não pode mostrar em nenhum momento a sua vulnerabilidade ou a sua fraqueza. E o resultado disso é a tendência dos policiais mascararem mesmo, né, quaisquer problemas de saúde mental para não parecerem fracos ou menos competentes entre seus pares, né, está muito frequentemente relacionado, então, a esse ethos do guerreiro, né. Por causa disso, os policiais geralmente são relutantes em buscar ajuda, né, devido ao estigma da saúde mental, intensificando, então, as taxas alarmantes de suicídio. E, para finalizar, eu quero compartilhar, então, com vocês a experiência que a minha família viveu. Nós vivenciamos o luto, né, por um dos membros da nossa família ter tirado a própria vida. Foi a filha mais nova de 11 filhos dos meus avós paternos, que era professora da educação infantil e tinha um sonho de ingressar na polícia. Depois de passar por uma separação conjugal, ela decidiu, então, reconstruir a vida em outra cidade com o filho, né? E dedicou alguns anos, né, a perseguir esse sonho dela de entrar na polícia. E depois de um tempo, ela foi recrutada, então, para o efetivo da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Casou-se novamente e seguia construindo a vida dela. Porém,
algo parecia não estar caminhando dentro das expectativas dela, e problemas conjugais e desafios com a rotina profissional a levou a escrever algumas cartas, né, com pedidos de ajuda para uma das irmãs que ela tinha mais proximidade. Inclusive, em uma dessas cartas, ela pedia para que essa irmã cuidasse do filho, né? Cuidasse do filho em caso se ela chegasse a falecer. E, na ocasião, nessas cartas, ela justificava, né, como, porque é uma profissão de alto risco, então é importante que isso esteja alinhado, né, e eu gostaria que você fizesse esse meu desejo, eu quero muito que você fique responsável pelo meu filho, em caso, né, eu não esteja mais aqui. E meses depois, né, minha querida tia disparou vários tiros em seu parceiro e deu fim em sua própria vida. Meu primo, que tinha 7 anos na época, se refugiou na casa de vizinhos. E, infelizmente, gente, hoje faz 25 anos dessa trágica história que marcou minha família. Na ocasião, não tínhamos conhecimento para identificar sinais de alerta, além do estigma enorme de falar abertamente sobre esse assunto. Difundir informação e oferecer apoio já é uma forma de prevenção. Cada vida é valiosa. Então, o que eu quero deixar é porque, assim, vamos junto mesmo falar sobre saúde mental e espalhar esperança por aí, né? Porque cada vida é importante e eu tenho certeza que se ela tivesse tido a oportunidade, né, de buscar ajuda, talvez esse cenário teria, né, essa história teria outro fim, mas não foi esse caso. E aí, o suicídio na área de segurança pública no Brasil é um desafio que requer uma abordagem multidimensional, né? Investir em políticas de saúde mental, quebrar esse estigma dentro das instituições e criar uma rede de apoio eficaz, né? São passos essenciais para proteger aqueles que dedicam suas vidas à segurança da sociedade. Esse tema precisa ser tratado com urgência, né, e muita sensibilidade, de modo a criar esse ambiente, né, seguro, humano, para os profissionais de segurança pública. E aqueles que juram, né, o cumprimento do dever com o sacrifício da própria vida, trazem consigo a ideia de que não há espaço para falhas ou erros, fazendo com que haja sempre o medo de perder a admiração dos colegas, da família e do restante da sociedade. Porém, sem saúde mental, a gente sabe, né, que é impossível o cumprimento do dever. Que nós possamos enxergar esses profissionais não como super-heróis ou salvadores, mas também como seres humanos, né? E deixar muito claro o tempo todo para eles que está tudo bem, né? Não está bem o tempo todo. E pedir ajuda é um ato de coragem. E é isso. Deixa eu parar de compartilhar a tela. Então, essa é a minha contribuição. Eu quero passar para a Ana Paula, nossa colega Ana Paula. Ei, gente, boa noite, tudo bem? Miriam, eu acredito que a gente vai abrir a fala ao final das exposições, não é isso, Josi? Isso, obrigada. Aí vou pedir para você aguardar um pouquinho para você compartilhar a Ana Paula, eu informação. acredito que ela esteja querendo fazer a reação das palavras. Entendi. Aí, para fazer a reação, Miriam, foi sem querer, desculpa. Aí você, para clicar nas reações, você precisa clicar nesse rostinho que tem na tela, do lado da mãozinha, antes da mãozinha. Aí você consegue
clicar nas reações, tá? Tudo bem, obrigada pela explicação. Obrigada. Obrigada, Josi. Muito emocionante, né, a fala da Duane aí, deixa a gente até mais, assim, né, meus sentimentos, né, por esse seu depoimento pessoal. E aí, como a gente está falando de cuidar de quem cuida, eu gostei muito da temática, porque eu vou falar sobre os professores, sou professora, né, e sou diretora atualmente de escola, e Setembro Amarelo é uma situação que a gente vem abordando muito, né, na nossa escola desde o período da pandemia. Vou começar a exposição, e justamente pela urgência que foi, essa situação da pandemia para os professores, né? Foi uma situação muito, muito inesperada, muito difícil, que trouxe grandes conflitos, grandes dificuldades, assim, de lidar com essa questão de estar longe dos alunos, estar distante um do outro, né? De não poder ter essa conexão que para a gente é tão importante, né? O ensinar, ele passa muito por essa troca, a troca do olhar, do carinho, né? Do acolhimento. E no momento da pandemia, a gente ficou sem essa opção, né? Sem poder fazer esse contato. Agora sim. Tentando entrar aqui para apresentar para vocês. Ok. E aí, eu vou falar da perspectiva do acolhimento mesmo, né? Pensando em todas as dificuldades e conflitos que têm passado os professores, porque nós estamos nas escolas e temos toda uma sociedade, toda uma cobrança, todo um olhar, toda uma expectativa da qual nós mesmos nos imbuímos, e tudo isso traz vários conflitos. Então, a gente olha muitas vezes para o estudante, olha muitas vezes para a família, né? Olha muitas vezes por quem passa por ali, mas esquece de pensar nesse professor, que ele está ali lidando com todos esses conflitos, e ele também entra em conflito com isso, né? Essa atualidade, ela traz para a gente essa demanda de acolhimento. Eu trouxe aí uma fala da Vivecer, né, da coordenadora, que ela traz para a gente que é necessário reafirmar a vida, que a gente tem que trazer essa cultura do acolhimento. A gente tem que promover esse apoio aos estudantes e também aos educadores. E na minha escola a gente tem feito muito isso, de olhar um para o outro, de acolher, de tentar entender, de trazer essa reflexão, porque a gente se deixa muito levar pelo dia a dia, levar por essa rigidez, por essa lógica do relógio, de entregar tarefas, de cumprir horários, de fazer as atividades, de atender demandas, e a gente esquece, às vezes, ou a gente deixa de se olhar, de olhar para o lado humano, de se cuidar. Então, a gente precisa ter esse acolhimento com a gente e com o outro, né? O acolher aí, ele traz para a gente as raízes do bem-estar, do espírito, da gente se ver por inteiro, esse lado físico, emocional, intelectual, social, da gente construir aí e colaborar com redes de apoio, da gente aprender a acolher em diferentes situações da vida, acolher as pessoas e também a nos acolher, né? Porque a gente está o tempo inteiro conectado por afetos, por ideias, pelas ações, por compromissos, né? A escola é o tempo inteiro relação, é o tempo inteiro troca, é o tempo inteiro o olhar, é o tempo inteiro a palavra, às vezes dura, às vezes mais coerente, às vezes mais carinhosa, mais acolhedora, às vezes até aquela palavra de desprezo, e a gente precisa lidar com isso. Os professores passam por essa situação de conflito muito dentro de um histórico de mudança social, né, que tem trazido esse adoecimento, essa perda de sentido, os quadros de depressão, os quadros de ansiedade, os quadros de burnout, né, várias situações aí que estão trazendo um adoecimento muito sério para essa categoria, e muitas vezes até a questão de desistir de ser professor e de estarem faltando profissionais para essa área, porque tem sido extremamente desafiador. Então, eu busquei embasamento nesse estudo que chama Psicanálise, Educação e Mal-Estar na Formação dos Professores, da Renata Nunes Vasconcelos e da Margarete Parreira Miranda, porque elas foram trazendo falas que vão muito de encontro ao que a gente observa na escola, ao que a gente sente, né? Elas trazem aí que as transformações dos últimos 50 anos
tem trazido essa manifestação de diferentes identidades. As pessoas têm tido a necessidade de se mostrar, de mostrar quem elas são, de trazer suas ideias, de trazer suas visões, e com isso a escola vira um palco. E ao mesmo tempo que ela vira um palco, gera-se uma situação conflituosa entre as pessoas, né? Então a gente tem aí os homossexuais, as próprias mulheres com direitos, né, crescentes, buscando esse lugar, os jovens, os negros, os ambientalistas, as pessoas com deficiência. Todas essas identidades diferentes acabam por causar, muitas vezes, situações de conflito na escola, no relacionamento mesmo, no desafio, no se colocar na forma de embate com esse professor, gerando dificuldade para ele fazer o que ele sente, né, que ele precisa fazer ali, que é ensinar, que é educar, que é fazer o seu papel. E muitas vezes ele não consegue por essas situações de conflito geradas, né, nessa ocasião de reafirmação pessoal, que é um momento histórico. A gente tem aí também que o professor, ele evita, né? A gente tenta evitar esses confrontos. O confronto, para a gente, muitas vezes, ele não é visto como uma forma positiva. Até porque, muitas vezes, esse confronto na escola, por você estar lidando ali com crianças, adolescentes, né? Em formação, esse conflito, muitas vezes, ele pode chegar até a escalonar e trazer situações indesejáveis. Então, a gente evita. Essa evitação aí também traz um certo estresse, né? Eles trazem para a gente ainda também a relação do professor-aluno, que é uma coisa que eu sempre falei, eu acho que o viés da aprendizagem, ele passa pela afetividade, ele passa pelo olhar, ele passa pela troca, né? E aí essa afetividade, ela vai trabalhar de várias formas. Ela tem feito atualmente a perda de prestígio do professor, tem impactado nessa troca, tem impactado nessa relação, tem afetado porque a gente tem uma visão de professor da época que nós estudamos, de um professor que tinha autoridade, que ele tinha o seu lugar respeitado, que ele tinha o seu lugar garantido. E nesse momento em que a sociedade está passando por tantas mudanças, nós estamos num lugar um pouco indefinido, né? Sem uma posição certa, em que a gente é muitas vezes, enquanto professor, muito questionado. A gente é colocado em xeque nas nossas ações, nas nossas práticas, e isso traz para a gente uma sensação de impotência, né? Uma perda de utilidade, e traz uma dificuldade também com relação aos alunos. Esse mal-estar, ele traz sintomas, o adoecimento, o absenteísmo, a sensação de impotência, impaciência, o estresse, né? Muitas vezes a gente tem a sensação até do fracasso de ensinar por essas questões, da gente não ter aí autoridade respeitada e não conseguir dar sequência numa proposta de trabalho que a gente está construindo, pensando, né, muitas vezes, no bem-estar desse estudante, na busca do conhecimento, na construção mesmo dele enquanto sujeito pensante, enquanto sujeito que tem uma história, que vai trazer uma construção. Eu achei interessante porque nesse artigo eles trazem a questão do vínculo. Então, a gente tem a transferência de Freud, né? Existe, que a gente estuda em Freud, né? E a gente trabalha na psicanálise. Lima traz aí uma reflexão que ele fala que esse estudante, esse aluno, ele faz uma repetição dos seus protótipos infantis. Ele vai transferir aí para o professor, né? Ele vai fazer um processo de transferência. E que para ele fazer essa transferência, ele precisa ver aquele professor como detentor do saber, né? Ele precisa revestir esse professor desse brilho, ele precisa ter essa imagem de poder, de admiração, que ele vai vislumbrar o que ele vai conquistar a partir do que esse professor tem a oferecer. E a partir do momento que a sociedade desacredita esse professor, existe uma quebra da perspectiva, que muitas vezes inviabiliza ou dificulta essa transferência por parte do aluno ao professor. Porque existe uma fala repetida de que o professor não é bom, de que ele não dá conta, de que ele não vale nada, de que ele está ali, ele não está trabalhando, está me incomodando, eu estou trabalhando, né? São falas que trazem um peso muito grande para o professor e que o estudante, o aluno, ele vai reproduzindo isso na sala de aula, nas trocas com o professor, né? Na própria forma de lidar com esse professor e de não respeitá-lo ali no ambiente da sala de aula. A gente tem aí também a questão paterna, a mudança familiar.
essa mudança familiar, da determinação da regra, da referência paterna, de uma organização de sociedade em que você tenha a questão do limite, isso também traz uma quebra para o professor. Isso também coloca em xeque a autoridade do professor, né? Porque perdeu-se a eficácia, né, em muito dessa função paterna de autoridade, e a criança não tem essa construção do referencial de autoridade. Então, como ela não construiu isso, ela segue sem esse caminho, sem esse viés do respeito, da autoridade, de saber que tem uma regra ali, que tem uma pessoa, e ela vai reproduzindo essa falta de regra, essa falta de limite com o professor. E traz para o professor, então, essa visão da falta, né? A falta de respeito, a falta de controle, reforçando ainda mais aquela quebra na questão da transferência. O professor, ele busca estabelecer esse valor, ele busca dialogar, mas muitas vezes ele não consegue. E ele não consegue buscar ajuda nem mesmo na sociedade, né? O que vai causando cada vez mais isolamento, mais perda de vontade, de desejo, porque ele está ali para dar aula, para fazer o trabalho dele, e ele está tentando e não consegue acessar esse estudante, que ainda assim vai atrapalhar uma turma inteira, né, um grupo inteiro, e vai prejudicar uma escola, com certeza, e a si mesmo. A gente tem ainda a visão de Lima, que ele traz a diferença entre o ideal do eu e o super-eu, né? O super-eu aí, ele explica para a gente, estabelece que ele está ligado ao medo inicial da punição em relação à autoridade parental, que é essa referência que existia mais no passado e que hoje em dia está um pouco perdida aí, né? E o ideal do eu, que vai trazer um modelo referente às identificações com as figuras parentais e que vai servir de referência para o sujeito. A gente perdendo essa referência, o professor fica sem lugar nessa relação, né? Ele perde aí esse ideal de ser professor, esse lugar, né? O que prejudica a transferência. E ele não vai encontrar esse reconhecimento. Então, ele vai passar por essas situações de indisciplina, desautorização, descaso, que vão prejudicar essa troca, que poderia ser positiva e, nesse momento, está sendo bem negativa, né? Em muitas das vezes. Pensando aí em Mesh, né, 1999, que ele vem aí, junto com Lima, né, reforçar essas argumentações, ele traz uma ideia de transferência e ele acrescenta algo mais. Além dessa transferência que tem do estudante para com o professor, né, ou que deveria haver uma transferência positiva, e nesse momento não está ocorrendo muitas das vezes, existe também um círculo transferencial, uma troca em que o professor também faz uma transferência com esse estudante. Ele deixa tocar no seu inconsciente por elementos particulares desses discípulos, desses estudantes. E na medida que ele sofre esse impacto negativo desses estudantes, ele traz essas emoções para ele, e ele fica também se sentindo desamparado. Ele faz também uma transferência negativa para esse estudante, o que vai só piorando a qualidade dessas relações que acontecem dentro da escola, né? A gente tinha antigamente um professor que tinha um estudante, né, que tinha um perfil fechado, com uma lógica pré-determinada, e na sociedade atual que a gente tem, que é uma sociedade do consumo, o professor precisa mudar, e é tão difícil mudar, né, gente? Ele precisa estabelecer novos laços, ele tem que criar outras maneiras de lidar com esse estudante, com a sociedade. A gente está aí com o saber em movimento, que está construindo novos sujeitos, novas lógicas de relação, que muitas vezes fazem com que esse professor se sinta numa encruzilhada, um caminho sem saída, como se ele estivesse tentando e não conseguisse chegar aos seus objetivos. Para além disso, ainda tem aquela questão ideal do professor que eu gostaria de ser, da expectativa que eu tenho, e a partir do momento que existe uma quebra com essa expectativa, acontece um sofrimento psíquico. Para além disso, ainda tem as muitas demandas, porque a escola passou a abarcar várias funções que antigamente não eram dela, desde uma lógica de vacinação de estudante, a questões de questões familiares mesmo, de educação, de lidar com emoções, com sentimentos, de orientação, que antigamente, né, deveria ser
ou que deveria mesmo ser feita pela família, muitas dessas responsabilidades e responsabilidades outras da Secretaria de Educação acabam vindo para o professor, e ele acaba se sobrecarregando, e não conseguindo fazer o que ele realmente precisa fazer, né? E ele busca também aí um reconhecimento, uma perfeição idealizados que não tem acontecido, né? E ao contrário disso, o que a gente tem visto muitas vezes é a violência, a agressividade, né? Que vem voltando para ele, tanto dentro ali, né, do ambiente, às vezes com coordenadores, com os próprios diretores, com as regionais, com os pais de aluno, e até mesmo em algumas situações, né, eu digo até de experiência própria, de quem deveria te apoiar nas situações mais difíceis, da própria guarda, que de repente poderia estar ali, precisava estar ali para te dar um suporte, uma situação mais crítica, e você se sente mais desamparado ainda, porque a resposta é uma negativa do auxílio. E, além da negativa do auxílio, um julgamento negativo sobre a estrutura de trabalho, sobre a condição pedagógica e de ensino que você oferece, sobre a tratativa do problema que você deu, sem a pessoa conhecer a sua história, saber o que você fez, e sem ela ter conhecimento do trabalho que está sendo feito naquele lugar. São coisas aí que deixam o professor, né, deixam as equipes escolares muito, muito adoecidas, muito entristecidas. Diniz vai trazer aí para a gente ainda, né, essa questão do fracasso, desse saber idealizado, que o professor, ele acredita que ele vai fazer a mudança, mas que ele não tem como transformar esse mal-estar que está acontecendo, não tem como ele mudar. Por mais que ele tenha essa expectativa, é uma situação muito grande da sociedade, e isso é bem difícil. Então, o que eu vejo, assim, que é uma coisa importante a se fazer, dentro desse contexto todo, enquanto escola, né, quando a gente está falando aí de professores, de comunidade escolar, ter sempre esse olhar para o outro, buscar sempre amparar, acolher, buscar sempre trazer as situações de conflito, dialogar sobre elas, trazer um esclarecimento e mostrar para esse professor que ele não está sozinho, que ele precisa buscar ajuda quando ele está adoecido, ele está sentindo que ele não está conseguindo alcançar os seus objetivos, e que ele não está sozinho, que tem alguém com ele, e a escola está pensando e buscando estratégias para atender essas demandas desses estudantes, para buscar fazer um fazer pedagógico, um clima escolar, um plano de convivência, uma vivência social dentro da escola de maior qualidade, menos atritante e um pouco mais leve e tranquila na medida do possível, para evitar esses sentimentos aí de isolamento, de exclusão, de abandono, de desamparo. Eu vi essa frase hoje do Robbie Williams, e ele suicidou, né? E eu acho que fala muito sobre essa sensação, assim, que às vezes os professores têm. Ele diz que acredito que as pessoas que experimentam as maiores tristezas são as que sempre se esforçam mais para fazer os outros felizes, porque eles sabem, em carne própria, o que é sentir-se desolado e abatido, e não querem que mais ninguém se sinta assim. Então, esse sentimento, né, esse desejo, muitas vezes, de fazer a diferença, de tocar o outro, de mudar o mundo, né, que às vezes a gente tem esse ideal, isso precisa ser trabalhado também com o professor, no sentido de que você está fazendo o seu melhor. E se aquele grupo de 30 estudantes, pensando em uma turma, você atingiu 2, 3 estudantes e afetou positivamente a vida dele, você já fez a diferença. Porque, da mesma forma que os policiais, né, nós não somos heróis, a gente não consegue fazer um milagre, uma mudança tão grande, embora nós desejássemos. Então, a gente tem que fazer o melhor no nosso papel, buscando sempre nos apoiar uns nos outros e saber que a gente está fazendo a diferença, ainda que ela não seja na amplitude que nós gostaríamos. Né? Eu falei na perspectiva do que a gente pode fazer, esse olhar mesmo, dos conflitos que acontecem, e a gente tem trabalhado muito nesse sentido, de buscar acolher, abraçar, trazer palavras positivas, trazer um carinho, um olhar com olhar, um abraço, que eu acho que isso
faz toda a diferença, né? E a escuta, porque quando a gente ouve, a pessoa se sente acolhida, ela se sente importante, ela se sente notada, e isso é fundamental. Agradeço muito, gente. Eu vou passar a palavra para a Charlene. Obrigada. Boa noite a todos. Eu acredito que não foi à toa que eu tenho uma palavra agora, né, depois de toda essa reflexão que a Ana Paula trouxe, porque eu também sou professora, eu tenho 22 anos em um cargo público, e tudo isso que foi falado por ela aí, eu trago como um testemunho pessoal para mim, né. Por muito tempo, eu trabalhei de uma forma, e depois da pandemia, eu me encontrei neste lugar de vazio, de angústia, de fracasso, e isso fez com que eu entrasse em um processo de adoecimento. Eu falo que o ambiente que eu sempre amei, que era o ambiente da minha casa, ele me adoeceu. E eu passei por vários processos, inclusive muitas questões psicossomáticas, e eu precisei me afastar da sala de aula para eu poder ter uma saúde mental saudável, porque eu não estava conseguindo mais lidar com a situação em que eu estava convivendo, né? Lembrando que eu trabalho numa escola pública de periferia, em que a realidade, assim, é catastrófica, né? Então, por este motivo, eu resolvi, ao invés de permanecer doente, eu resolvi traçar um outro caminho e agora estou em transição de uma carreira. Então, estou mudando de profissão e eu não pretendo mais ser professora, porque eu não consigo ser uma professora competente dentro do ambiente em que eu não consigo mais me conectar com ele, né? Eu costumo dizer que parece que a fala que eu tenho não é a mesma fala mais que os alunos têm. Eu me sinto deslocada, me sinto frustrada, e embora eu ame o ensinar, eu amo essa questão do educar, mas isso hoje não faz parte de mim mais. Então, antes que chegue ao estágio final desse fracasso, eu resolvi abandonar o barco. Não adiantou muito pedir ajuda, porque, na verdade, todos nós estamos adoecidos nessa área, né? E o que a gente escuta é só assim: você tem que dar conta, você tem que dar conta, você tem que dar conta. E a gente não tem ninguém que segura a nossa mão e fala assim: nós vamos conseguir juntos. Então, os professores todos do meu tempo, né, vamos dizer assim, que entramos juntos, todos adoecidos e todos afastados da sala de aula. Então, eu acredito que isso é uma calamidade, e se as políticas públicas não tiverem um olhar voltado para isso, o índice de suicídio dentro das escolas vai ser maior entre os professores do que tem acontecido entre os alunos, né? Então, assim, é algo que a gente precisa ter um alerta, e o que está acontecendo? A gente não está conseguindo fazer a leitura e o discernimento do momento que a gente está vivendo. Mas, bom, esse não é o meu tema, né? Eu só queria trazer isso como testemunho da fala da Ana, aproveitando o gancho dela, falando a respeito da questão da educação, né, e desse trabalho todo psicoeducacional que, infelizmente, a gente tem se perdido muito nele. Eu queria falar sobre a relação da baixa autoestima e do bullying como fatores de risco para o autoextermínio, né? Nós sabemos que o suicídio, ele é um problema de saúde pública, e como foi dito pelo Cristiano no início aí, segundo a OMS, é a quarta causa principal entre os jovens, principalmente entre 15 e 29 anos, né? Que é uma faixa etária aí que o jovem está em plena juventude, em plena saúde para poder trabalhar, e aí ele comete o suicídio. E a gente precisa pensar por que isso está acontecendo. Por que essa faixa etária está sendo tão atingida? E duas causas que podem trazer uma explicação para isso é a relação da baixa autoestima, que tem a ver necessariamente com a questão do bullying, né? O que é essa baixa autoestima? É a visão negativa que o sujeito tem de si mesmo. Porque quando você cai em um lugar de frustração, em um lugar de negação, em um lugar de falta de acolhimento, a tendência é de você olhar para si mesmo de uma forma mais pejorativa. Poxa, quem não está dando conta sou eu. Quem não consegue fazer sou eu. Então, a gente tende a colocar a culpa daquilo que está acontecendo em nossa volta sobre os nossos ombros, e isso pesa muito, né? Quem nunca
passou por um período de baixa autoestima na vida? Quem nunca passou por uma situação dessa e achou que o problema era com você, e depois você descobriu que não era só com você, que existiam mais pessoas que estavam sofrendo também com este mesmo problema? Então, quando a gente tem essa questão da baixa autoestima acontecendo conosco ou com pessoas à nossa volta, nós precisamos ligar esse alerta e ficarmos atentos, porque a gente reconhecer a baixa autoestima e tratar é de extrema importância para uma boa qualidade de vida, né, uma boa saúde mental. Então, a gente reconhecer e tratar é o primeiro passo, mas o problema é como nós vamos reconhecer, como que nós vamos tratar, né? A maneira como nós olhamos para nós mesmos vai desempenhar isso. Eu primeiro preciso olhar para mim, como que eu estou vivendo? Eu tenho uma baixa autoestima ou a minha autoestima está legal? E aí, depois que eu avaliar isso em mim, aí eu vou ter condição de avaliar isso no outro. Porque muitas vezes nós queremos avaliar o outro enquanto nós também estamos doentes. Então, o nosso olhar doente vai chegar até o outro, né? Nós vamos enxergar todos com a mesma dificuldade que nós estamos tendo. Então, o sujeito, quando ele tem uma autoestima elevada, uma autoestima saudável, ele tem um sentimento de confiança, ele se sente capaz, ele se sente preparado para enfrentar os desafios. Então, como a Ana disse ali, se estiver com uma autoestima alta, ele vai para dentro, eu vou conseguir resolver essa situação, eu vou conseguir lutar contra esse sistema e vou fazer a diferença, porque no primeiro momento é isso realmente que a gente pensa. Só que quando a gente começa a passar o tempo e ver que aquilo não está acontecendo, que você não está conseguindo fazer a diferença, mas que você está adoecendo, então você começa a ter uma baixa autoestima. E aí vem o sentimento de insegurança, de fracasso, de inadequação, de incapacidade de alcançar os objetivos. Você se vê com uma visão distorcida, menor do que todo mundo. As suas falhas, elas são maiores do que as suas qualidades, né? Então, você começa a enxergar as coisas através de um outro ângulo. Você tem dificuldade de falar não para as coisas, com medo de rejeição. Você começa a desvalorizar o seu próprio serviço, começa a desvalorizar a sua própria identidade, e isso vai trazendo para o ser humano um sentimento de angústia, de tristeza, fazendo com que ele se isole, fazendo com que ele se afaste das pessoas, fazendo com que ele tenha reações diferentes das quais ele anteriormente tinha. Então, nós precisamos entender que esse sujeito pode estar passando por uma baixa autoestima. E a baixa autoestima, quando o sujeito não consegue lidar com essa questão do equilíbrio entre o ser e o não conseguir ser, pode sim levar até o suicídio, né? E o que causa essa baixa autoestima? Várias causas poderiam ser citadas, mas eu vou falar aqui apenas de 3, que são básicas, né? Experiências negativas. Quando a gente lida demais com críticas constantes o tempo todo, o tempo inteiro você está ruim, o que você faz não está adequado, você tenta e não consegue. O próprio bullying também é uma experiência negativa que o sujeito traz consigo, e até os próprios traumas. A segunda razão, as comparações sociais. As pressões, né, em atender um padrão elevado, em você ser o melhor, você ter que ser alguém que você não é, isso faz com que você saia do seu lugar, da sua identidade, do seu equilíbrio, e vá para um lugar que te deixa totalmente desequilibrado. E o terceiro ponto é a influência cultural ou midiática. Você tem que atingir um padrão que ninguém atinge, mas às vezes as pessoas precisam acreditar que aquele padrão é possível atingir. Então ele não vai dar conta, não vai conseguir atingir nunca, porque ele é irreal, e aí pode chegar até o suicídio, porque ele não se sente capaz de conviver no meio das outras pessoas, porque, afinal de contas, nós estamos vivendo uma era de rede social, em que todas as pessoas aparecem lindas, perfeitas e maravilhosas, né? Eu costumo dizer que o dia que a gente faz um churrasco, a gente posta lá no nosso Instagram, mas na segunda-feira que a gente faz o mexido com tudo que sobrou, ninguém posta. Então, a vida ali é uma vida disfarçada, a gente só mostra o que a gente quer. Mas, infelizmente, existem pessoas, por conta dessa questão midiática, ela acredita no que ela vê e ela acha que ela precisa seguir aquilo que as pessoas são felizes o tempo todo e que ela precisa ser daquela forma. Então, chega também a esse ponto de ter uma baixa autoestima e chega ao ponto também de ter uma pressão sobre si mesmo bem elevada. E como que a gente faz para poder ajudar essas pessoas que têm uma baixa autoestima, né? A primeira coisa, oferecer um apoio emocional. Hoje, infelizmente, nós estamos vivendo uma era em que as pessoas não têm paciência para ouvir. E nós que estamos nos gabinetes, nos escritórios,
a gente tem recebido, muitas vezes, para poder ouvir as pessoas. E a gente chegou a esse ponto de ser pago para poder ouvir, porque ninguém tem paciência para poder ouvir. Então, para oferecer um apoio na fala, isso é muito legal, mas na prática isso, infelizmente, nem sempre acontece. Então, quando a gente encoraja uma pessoa, quando a gente dá uma palavra de incentivo, quando a gente evita críticas, que a gente acha que é uma crítica construtiva, mas na verdade é uma crítica que está destruindo o sujeito, a gente precisa fazer com que essas coisas, né, elas blindem o sujeito de estar passando por aquele processo que está difícil, que está doloroso e que está sendo muito complicado para ele poder passar. E sempre incentivar uma ajuda profissional, porque nem tudo que é terapêutico é terapia, né? Então, a gente precisa entender aí que existem coisas que ajudam, mas uma ajuda profissional é aquela que vai direcionar e vai ajudar o sujeito a viver de uma forma melhor. Por que eu falo isso, gente? Porque nós somos seres que somos sociais e afetivos. Então, se a gente está vivendo de forma desequilibrada essas duas coisas, tanto no social quanto no afetivo, a gente vai ter problema na nossa vida. Nós fomos feitos para viver em sociedade tendo afeição uns pelos outros. E isso é o que não está acontecendo. Então, estamos vendo uma geração que está sendo vítima de armadilhas mentais. Nós estamos sendo vítimas de armadilhas mentais. Então, é muito comum ver pessoas sofrendo, mas muitas vezes também pelo próprio coitadismo, pelo conformismo, pelo imediatismo, pela superficialidade nas relações. Então, tudo isso tem influenciado também nessa questão da baixa autoestima. A gente não sabe reconhecer erro, a gente tem baixa resiliência. Então, assim, a gente não se prepara para poder blindar as nossas emoções. Então, a gente tem sofrido e estamos vivendo uma era, e eu acredito que muitos anos ainda vão se passar para a gente conseguir chegar no equilíbrio de novo. É como se nós tivéssemos sido saculejados, né, na terra e a gente está sem chão. A gente não está conseguindo colocar o pé no chão. Eu participei no ano passado, ou retrasado, do seminário, e quantos suicídios eu participei vivenciando de pessoas próximas, depois disso, que eu mesma não consegui acolher e não consegui estender a mão. Então, isso é muito triste. Nós precisamos falar sobre isso, mas nós precisamos também agir. Só que para agir, nós precisamos estar bem. Se nós não estivermos bem, eu não tenho como ajudar o outro, né? E é muito necessário que a gente tenha esse olhar, um olhar clínico, um olhar mais voltado para o outro, que a gente cuide de nós mesmos para a gente poder aprender e ajudar a cuidar do outro. A gente, como pais, por exemplo, a gente precisa criar dentro da nossa casa ambientes que são ambientes satisfatórios, que a gente não crie ilhas emocionais que separam os nossos filhos de nós. Né? A gente tem visto isso, famílias totalmente desestruturadas, famílias disfuncionais, que não funcionam mesmo, por isso que a gente chama de disfuncional, e aí esses adolescentes estão indo para onde? Para as nossas clínicas. Hoje a maioria dos meus pacientes são adolescentes, e eu estou tendo que me revirar dentro da clínica para poder trabalhar com esses adolescentes, porque aparece cada coisa que eu falo, meu Deus do céu, se esse menino tivesse mãe, se esse menino tivesse pai, já estaria resolvendo metade do problema, né? Mas aí eles transferem para nós essa responsabilidade de agir na vida daquele adolescente e de, resolve o problema desse menino aí, resolve o problema desse menino aí. Então, já traz para a gente com uma agressividade, e a gente já recebe desse adolescente uma agressividade que até a gente construir um espaço de convivência, um espaço de transferência, demora tempo. E outra coisa que os pais querem, né? Rápido, porque se demorar muito eu tenho que pagar mais sessões. Então, assim, nós estamos vivendo em uma sociedade que está ficando caótica. E se nós não tivermos lugares de fala, lugares em que a gente coloque o nosso posicionamento, as nossas debilidades, as nossas dificuldades, nós também vamos daqui a um tempo passar por isso. E eu passei, né? Esse sofrimento todo psíquico que eu tive foi por causa do meu trabalho e por causa da situação que eu estava vivenciando dentro da sociedade, né, da comunidade ali onde que eu estava vivendo. Como o Cristiano bem disse, segundo a OMS, 90% dos casos de suicídio, eles poderiam ser evitados se alguém tivesse ajudado de alguma forma. Então, isso é um dado muito alarmante. 90% dos casos poderiam ser evitados se alguém estendesse a mão e se alguém tivesse ajudado.
E isso daí cabe a nós, estarmos bem, com uma mente saudável para a gente poder ajudar, porque nós podemos evitar muito disso, né? E aí, a outra parte que eu fiquei de falar foi a respeito do bullying, que também tem a ver com a questão da baixa autoestima. O bullying, de uma forma que a gente tem visto, né, crescido de uma forma assustadora. Lembrando que a baixa autoestima e o bullying não acontece só entre os adolescentes, acontece em qualquer faixa etária da vida do sujeito, mas o bullying, principalmente, ele aparece muito na faixa etária escolar, não é? O bullying, eles são ataques intencionais, que são feitos aos sujeitos, e esses sujeitos sofrem pressões psíquicas muito grandes, e aí quando ele se vê no meio desse conflito, entre o meio que ele vive e o meio de dentro dele, ele não dá conta de lidar com esse ataque, ele muitas vezes vê o suicídio ou autoextermínio, né, como uma solução como uma questão de resolver o problema. Na verdade, ele não quer tirar a vida, né? Quem suicida não quer tirar a vida, quer acabar com o problema. Então, eu estou vivenciando um problema, eu não consigo resolver, eu tiro a minha vida. Então, quando a gente pensa nisso, é muito triste, porque se nós conseguirmos chegar a esses sujeitos e falar com eles, olha, o que você está vivendo, eu também já vivi, o que você passou, eu também já passei, tem como sair disso, vamos buscar uma outra alternativa, mas infelizmente, né, 90% ainda começam a sofrer autoextermínio por falta de ajuda, por falta de alguém que estenda a mão. E aí, o que eu queria só terminar aqui para poder falar? Existe agora um outro, que eu acho que até é um crime, né, o que acontece, uma outra maneira também de atacar as pessoas, né, de forma como se fosse o bullying, que agora se chama cyberbullying, né, que é através da internet, que é uma forma mais danosa ainda, porque quando se fala de bullying, normalmente acontece entre os pares, né, nas escolas, por exemplo. E eu vi um artigo muito interessante que fala que a maioria dos bullyings, eles são acometidos por meninos. Os meninos são mais agressivos nisso. As meninas de uma forma indireta e os meninos de uma forma direta. E quando a gente fala no cyberbullying, na questão das redes sociais, a gente tem algo mais danoso, porque as agressões, elas são mais ativas, mais violentas, porque elas são anônimas. Então, eu não preciso aparecer, eu não preciso dar o meu nome, mas eu consigo atacar o outro, eu consigo fazer o outro sofrer. Então, nós precisamos ficar atentos, porque muitas vezes nós, dentro da nossa casa, estamos sofrendo ataques com os nossos filhos e a gente não está percebendo. Então, essa visão mais ampla do que acontece à nossa volta e o discernimento do tempo em que nós estamos vivendo vai ser crucial para os próximos anos que nós vamos viver, né? E só para poder finalizar, eu queria dizer para cada um de vocês que a nossa vida, ela é única e ela precisa ser bem vivida e vivida de forma saudável, porque se nós não pensarmos dessa forma, não tem por que nós estarmos aqui discutindo a respeito do mês Setembro Amarelo, né? E a gente precisa entender que a gente fala a respeito disso porque nós cremos que toda vida importa. Então, que a gente possa prestar mais atenção na nossa saúde emocional, na nossa saúde psíquica, para a gente poder ter condição de olhar para o nosso próximo. Ok? Então, eu finalizo passando para a minha colega e agora, a Isabela. Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Deixa eu só compartilhar aqui minha tela. Só um instantinho. Eu acho que eu consegui contar. Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Deixa eu colocar para apresentação. O problema é que eu não vejo vocês. Alguém só pode responder no microfone? Porque como eu entrei na apresentação, eu não consigo ver vocês para saber se está dando certo ou não. Está em branco. Está em branco. Está em branco? Ela aparece em branco para a gente, tá? Uma tela branca. Como se estivesse apresentando algo, mas está em branco. Deixa eu tentar só interromper mais uma vez aqui para compartilhar novamente. Abre a sua apresentação e, ao compartilhar, compartilha a janela. Vai aparecer a sua apresentação lá. Que aí fica... Fica mais fácil, né? Então, deixa eu fazer isso. Mas abre a apresentação primeiro.
Isso. Vocês conseguiram visualizar agora? Sim. Sim. Ok. Então, assim, a gente já falou bastante, né? Assim, os nossos colegas já falaram muito bem sobre o tema, as explicações aí foram bem abrangentes. Acho que minha fala vai até ser um pouquinho mais curta para não ficar tão repetitiva, né? No que os colegas já falaram, mas sobre o tema que nós estamos falando, né? Quem cuida de quem cuida, um tema que eu escolhi falar foi sobre os profissionais da área da saúde, né? São profissionais que estão aí o tempo todo cuidando, né, da vida humana, cuidando de outras pessoas, e são profissionais que também precisam ser cuidados, né, assim como esses outros temas que nós já abordamos. É um fenômeno que tem crescido muito, infelizmente o suicídio tem aumentado entre os profissionais da área da saúde, e como já foi falado, é algo que é multifatorial, né? Não tem um tema específico, um motivo que a gente pode falar, olha, por causa desse motivo é que as pessoas têm tido essa ideação suicida, é por esse motivo que as pessoas têm concluído e cometido suicídio, mas é algo multifatorial. E eu percebi, quando estava buscando estudos, né, sobre essa área entre os profissionais da saúde, e os próprios artigos que eu li, sempre falam a necessidade de ter mais estudos sobre isso, porque os estudos ainda são poucos nessa área, é pouco explorado, né, é pouco falado. Então, assim, todos os estudos que eu conseguia ler, alguma reportagem que eu conseguia visualizar, o pessoal falando sobre essa área fala que ainda é muito pouco, então não consegue se ainda ter dados muito abrangentes, porque são estudos que são limitados, né? E um pouco que eu consegui pegar aqui para a gente poder falar do que tem aumentado e como tem funcionado isso para a área médica e também entre os enfermeiros, né, que tem aumentado muito. Eu estava olhando um estudo que aconteceu na Alemanha em 2012, falando que a taxa de suicídio entre os médicos e os profissionais que estão estudando, né, a área da medicina são de 3 a 5 vezes maior do que a população em geral. E aí entra até naquilo que o Cristiano comentou no início, né, da apresentação, que a gente percebe que existe um índice maior de suicídios em países ricos, né? E aí, quando a gente olha para a área médica, que é uma área que normalmente vão ter salários mais altos, vão ser pessoas que ele tem uma condição financeira um pouco maior, a gente vê que esse público também tem um alto índice de suicídio, ou seja, não tem a ver ali com a questão financeira, mas assim como ele falou e enfatizou, é a questão do eu, né? A questão daquilo do emocional, daquilo que a pessoa tem vivido, e a gente percebe que o ambiente da área da saúde é um ambiente que tem sido de alto estresse, é um ambiente que tem sido danoso, e as pessoas têm sofrido muito emocionalmente, e infelizmente tem acarretado em doenças mentais, desculpa, eu travei aqui, tem acarretado em momentos de dificuldade, de depressão, e as pessoas têm chegado a esse ponto do suicídio mesmo, né? E foi um outro estudo também que eu estava verificando, que é da Califórnia de San Diego, que eles estavam pesquisando se as pessoas já tinham tido alguma ideia de suicídio, algum pensamento sobre isso, e desse público que foi estudado, 1 entre cada 15 médicos já tinham tido esse tipo de pensamento, né? Não chegaram a concretizar, mas esse tipo de pensamento já haviam passado. Por quê? Devido ao ambiente mesmo de trabalho, as questões de dificuldade, né? O estresse do dia a dia, estavam acarretando isso nesses profissionais. E aí, eu gostaria só de ler um pouquinho sobre esses slides que eu coloquei aqui, que os profissionais da saúde estão suscetíveis a transtornos psíquicos, pelo fato de lidar cotidianamente com a vida, com a dor e a morte das pessoas, sobre cuidar, e a morte das pessoas e sobre os cuidados, né? E a cobrança dos familiares, ou seja, eles estão lidando ali diretamente com a vida humana. Um erro operacional desse profissional, ele pode trazer não só um prejuízo financeiro, como outras áreas, um prejuízo que pode ser corrigido, mas pode ser um erro que pode levar a óbito. E um dos casos que eu estava lendo em um estudo, contando um caso de um residente, e
ele teve um erro ali, que ele estava sob um momento de pressão, um momento em que um paciente veio a passar muito mal, e ele tomou uma decisão de aplicar uma medicação, que a medicação não deu certo com aquele paciente, ele teve uma reação e ele veio a óbito. E aí, o fato dele ter tomado essa decisão sobre aquele momento de pressão, levou a ele, durante um tempo, ficar tão... se sentir culpado emocionalmente pela morte daquele paciente, que ele chegou à decisão e, infelizmente, tomou a decisão do suicídio, né? Ele não conseguiu lidar com aquela pressão, porque um erro de uma atitude que ele tomou não foi simplesmente um prejuízo financeiro, como outras áreas de empresas podem lidar, mas foi um prejuízo para a vida humana. Né, e lidar com as cobranças também dos familiares, no momento que a pessoa está ali mais vulnerável, né? Então, existe uma cobrança muito maior, o ambiente de estresse é muito maior, e isso acaba gerando doenças como depressão, né? Síndrome do pânico, doenças que vão levar a pessoa para um fim que ela pode chegar ao suicídio. E aí eu coloquei algumas principais causas aqui que a gente vê nessa área da saúde, que são, às vezes, extensivas jornadas de trabalho. A gente vê tantos enfermeiros aí que, às vezes, fazem um plantão durante a noite, no dia seguinte, ao invés de ir para casa de manhã, vai para outro trabalho, então acaba emendando ali um plantão no outro, pessoas que chegam a fazer ali 24 horas de carga horária de trabalho, né? Às vezes, são ambientes de difícil de lidar, difícil pressão, de correria o dia todo, então às vezes a pessoa está exaustivamente cansado, mas devido à dificuldade, às vezes de salários, enfim, ela precisa de ter uma carga horária maior, às vezes quando não é uma carga horária de 2 empregos mesmo, ela acaba pegando bicos, né, assim como a Duane falou lá dos profissionais da área de segurança que acabam pegando bicos. Na área da saúde acontece isso muito também, às vezes acaba uma jornada ali de um plantão, o enfermeiro vai pegar um trabalho para olhar um idoso, ou para ter cuidados, né, com algum paciente específico, então, assim, acabam sendo jornadas tão extensas que traz dano à saúde mental, a pessoa às vezes entra num alto nível de estresse, né, a instabilidade no emprego, são salários muitas das vezes insatisfatórios, às vezes a pessoa se prepara tanto, se esforça tanto, mas são salários que às vezes não são satisfatórios, né? Falando principalmente da área da enfermagem, até mesmo a questão da área médica, quando a pessoa às vezes estuda tanto, ela idealiza uma carreira, às vezes, profissional muito boa, e às vezes quando ela começa no momento ali do início da carreira, ela ainda não tem o salário satisfatório, aquele salário que ela realmente idealizou, e às vezes isso vai gerando uma pressão mental muito grande, um estresse muito grande, que infelizmente acaba gerando lá na frente uma depressão ou uma ideação ao suicídio, né? A gente vê aí a lida diária com a morte, né, de estar lidando ali com pessoas em momentos vulneráveis, como eu falei, que chegam a óbito, momentos de dor, de sofrimento. Então, às vezes, a pessoa ali sai do trabalho, mas ela não consegue se desligar, ela chega em casa, ela está lembrando daquele paciente que ela atendeu durante o dia, daquele paciente que está com aquele problema, que pode chegar a óbito. Então, às vezes, ela não consegue se desligar. Então, ela chega em casa, ao invés de descansar, a mente dela ali está trabalhando naquele estresse, alterado demais, e geram o quê? Danos à saúde da pessoa, danos à saúde, ao emocional da pessoa, né? A insatisfação profissional, então muitos profissionais idealizam ali que vai conseguir, né? Eu vou trabalhar ajudando pessoas, isso vai me satisfazer, e muitas das vezes o dia a dia, a rotina é tão pesada que ela não consegue ter essa satisfação. Então, acaba gerando esse estresse todo emocional, que infelizmente vai chegando à fadiga em excesso, à depressão e a ideação ao suicídio, infelizmente, em muitos casos, concretizando, né? Perceptível que, infelizmente, muitas pessoas não conseguem lidar com toda essa pressão, com toda essa situação, e infelizmente, acaba chegando ao momento do suicídio, que já aumentou muito, né? Como eu disse, alguns estudos que eu cheguei a ler falam que é de cerca de 3 a 5 vezes maior do que a população no geral. Então, assim, a gente vê que é uma área também que precisa de um olhar da sociedade, né? Não existem tantos estudos assim, como eu cheguei a falar, tentei pesquisar mais coisas, mas a gente vê que ainda é limitado, mas que é necessário, sim, um olhar da sociedade, porque são profissionais que estão ali cuidando de vidas, estão cuidando de pessoas e que também precisam estar bem para cuidar de outras pessoas, né?
alguns fatores de risco, né, que acabam gerando e culminando ali no suicídio, a depressão, a baixa realização pessoal e a síndrome de burnout, né? Eu ia até falar um pouquinho mais sobre essa síndrome do burnout, né? Sobre o estresse, mas a Duane acabou também já entrando um pouquinho nessa área, acho que a gente não precisa de falar tanto sobre isso, mas um número que me chamou a atenção, né? Falando que a estimativa dos médicos que estão sofrendo esgotamento em estudo que foi feito é de cerca de 32%, né? Então, assim, não só a área da enfermagem, que às vezes fica ali emendando um plantão no outro, mas a área médica também tem entrado no esgotamento muito grande. A área médica também, muitas das vezes, tem saído de uma agenda de uma clínica para outra, sai de um hospital para o outro, muitas das vezes vai tentando encaixar, né, mais de um local para poder atender, e estão também entrando nesse esgotamento, nesse estresse aí mental, e infelizmente muitos não têm conseguido lidar com essa situação, e acabam aí gerando, né, problemas assim de ter que se afastar do trabalho, né, momentos em que o estresse está tão grande que não consegue concluir perfeitamente como deveria o seu trabalho diário ali. E uma reflexão, né, que eu coloquei, a OMS trata como uma questão de saúde pública, né, o suicídio, e a sociedade realmente precisa olhar mais para esse assunto. A gente vê que, assim, nos últimos anos, essa questão de falar sobre o Setembro Amarelo tem crescido, né? A gente percebe que desde a pandemia realmente já aumentou um pouco mais, mas ainda é muito pouco em relação ao tamanho da necessidade que se tem. Ainda é necessário falar mais, ainda é necessário a gente trazer mais o aconchego, né? Como as outras colegas falaram, o acolhimento para essas pessoas, né? Quando as pessoas começam a dar ali os sinais de estresse mais elevado, as pessoas começam a lhe dar sinais de que não estão bem emocionalmente, não estão conseguindo lidar com toda essa situação. E na área da medicina, na área da enfermagem, na área dos profissionais da área da saúde, aí também precisam desse olhar, né, da sociedade, que eles também precisam de cuidado. Eles também precisam de ser olhados ali como um ser humano, né, e não apenas como aqueles super-heróis, né, a palavra que foi usada aí pela colega Duane, para poder cuidar de todo mundo, mas eles também precisam ser cuidados. Um incentivo maior também ao tratamento de terapias, de análises para esses profissionais, né, não só para eles cuidarem, mas eles também serem cuidados, estarem bem, para conseguir cuidar de outras pessoas. Rever também as cargas de trabalho, né? A gente percebe que em muitos lugares são poucos profissionais para dar conta de tanto serviço, então, às vezes, tem cargas de trabalho elevadas, né? São poucos profissionais. Uns estudos que eu estava lendo, umas reportagens, falando, né, que foi instituído aí o teto, né, para a área da enfermagem, questão de salário, teto não, desculpa, o piso salarial, mas que muitos lugares começaram a fazer o quê? Reduzir o quadro de funcionários para conseguir pagar um pouquinho mais para aquele profissional. Ou seja, às vezes, para ele poder ganhar um salário um pouco maior, ele está trabalhando o dobro, o triplo, né? Às vezes, locais que tinham 3, 4 funcionários passaram a ter 2, passaram a ter 1. Então, a carga de trabalho ela ficou muito maior e ela acaba recebendo talvez um salário um pouco melhor, mas emocionalmente ela não consegue ficar bem, porque a carga de trabalho é muito grande, né? E um outro ponto de reflexão também que eu citei é promover canais de ajudas para esses profissionais, né? Tanto por parte das empresas que os contratam, quanto por parte governamental, ter canais mesmo que a pessoa possa ter um pedido de socorro, com quem falar, com quem conversar, né? Talvez um incentivo ali para terapias, talvez com preço social, ou uma melhor forma para essas pessoas terem acesso a isso, para conseguir ali ter como uma válvula de escape mesmo desses momentos de estresse, e aí a saúde mental dela, ela conseguir, né, se adequar ali no seu emocional para não culminar na ideação ao suicídio e, infelizmente, chegar até o suicídio concretizado, né? Então, assim, acho que eu tentei falar um pouquinho mais rápido, porque muitas coisas já foram abordadas aí pelos nossos colegas, né? E acho que é isso, assim,
a importância de se olhar também para quem tem cuidado, para quem está ali cuidando da vida humana, para quem está ali no dia a dia cuidando de outros, mas que eles também precisam de ser cuidados, né? Então, acho que é isso. Passar a palavra para a nossa colega Flávia. Ei, pessoal, boa noite. Bom, a minha fala ela vai ser breve, eu vou contar para vocês como que foi a minha experiência, né? Eu não sei se todos sabem, mas o Instituto Bittencourt, a gente teve a oportunidade de trabalhar com um grupo de apoio no primeiro semestre desse ano, 2024, onde a gente abriu esse grupo de apoio com o nome Amar Elo, justamente para simbolizar esse amarelo do mês de setembro, tão falado em setembro, mas com o intuito de abordar o tema do suicídio ao longo do ano. Né? É muito importante a campanha em setembro, isso é primordial, a gente realmente ter um mês, né, para não só aqui no Instituto Bittencourt, né, mas todos os lugares, as empresas, né, o Brasil todo fica voltado a abordar esse tema aí em várias áreas, né, como nesse seminário a gente pôde ver. Mas esse grupo de apoio, ele chega aqui para nós com esse intuito, de poder, dentro do Instituto Bittencourt, a gente ter um espaço para que as pessoas que estão vivendo esse sofrimento de alguma maneira, né, principalmente as famílias que estão lidando ali com alguém que tem, né, que tem sofrido com incitações suicidas, que tem tentado suicídio, como que essas pessoas, né, dessa família vão lidar com essa pessoa? Porque muitas vezes, né, nas famílias, as pessoas, tem ali alguém que já tentou suicídio várias vezes, e a família não sabe como lidar com aquela situação. E também há situações onde, infelizmente, acontece o suicídio, né? Como que essas pessoas, como que a família fica nesse tipo de situação, né? Perdeu o seu ente querido, então ali a gente vê várias situações, né? E a gente percebe também que, em alguns casos de famílias que ocorreu alguma situação de suicídio, outros familiares, né, por não saber lidar com aquela situação do luto, né, se sente ali muito culpado e pode também, se não tratado, né, se não amparado, pode também chegar a cometer o mesmo ato. Então, o grupo de apoio, ele chega com essa intenção de ter um espaço aqui dentro do Instituto Bittencourt para acolher essas pessoas, né, para realmente fazer ali criar um ambiente de escuta, e eu, né, fico muito grata de por ter podido participar, né, como mediadora no grupo de apoio, né, junto com o apoio ali da Josi e da Cláudia, né, a doutora Josi e Cláudia, estavam ali comigo também, e eu pude ouvir as pessoas que estão passando por essa situação que todos vocês apresentaram aqui hoje no seminário. Então, a gente tinha ali pessoas que viveram essas duas situações, pessoas que têm entes queridos, né, algum familiar com incitação suicida, e aí essas pessoas trouxeram sua dor, de como que elas vivenciam o seu dia a dia, lidando com essa pessoa, né, então, e também pessoas que já perderam seu ente querido para o suicídio. Então, foi uma experiência muito grande para mim, né, poder estar do outro lado, ouvindo essas pessoas, ter a oportunidade de trazer ali uma palavra de acolhimento, né, ter esse espaço dentro aqui do Instituto para poder acolher essas pessoas, e foi uma experiência muito importante, né, e a gente também está aí com um projeto de talvez levar isso, né, para os próximos anos, para a gente poder abordar isso de uma forma melhor também. Também agora a partir de 2025. E aí é basicamente isso que eu gostaria de trazer para vocês, né, essa importância de a gente ter esse espaço de escuta, né, sem julgamentos, a gente nunca pode julgar, eu sei que a gente ouviu aqui vários relatos de várias situações, de várias frentes, né, mas sempre a gente tem muita empatia, né, aprender a dialogar, ter muita atenção a ouvir as pessoas, né, ter uma fala responsável, né, para não ter nenhum tipo de reação, né, diante daquilo que é falado, incentivar as pessoas, né, a buscar realmente uma rede de apoio, é muito importante isso, a gente deixa
passar despercebido isso na nossa vida, mas é muito importante a gente criar uma rede de apoio para nós mesmos, no nosso dia a dia, seja na família, seja com um amigo, a gente precisa ter essa rede de apoio e também falar isso para as pessoas, né, para que elas, incentivar as pessoas a buscar, criar, desenvolver uma rede de apoio para, quando ela precisar de ajuda, ela ter com quem contar, porque nós sabemos que, em relação ao suicídio, ninguém está isento de passar por isso, ninguém. Né, muitas vezes, eu acho que foi a Duane que falou isso, né, dependendo do cargo que a gente ocupa, da profissão que a gente escolhe, a gente, às vezes, é forjado a se ver realmente numa posição de herói ou heroínas, né, mas, mesmo assim, mesmo nessa posição, somos, em alguns momentos, confrontados e nos vemos ali numa situação de fragilidade e que pode, sim, ocasionar alguma situação em que a gente não consiga lidar e acaba, né, passando por situações que levem até a ter pensamentos suicidas, a comportamentos suicidas e, quem sabe, até mesmo, infelizmente, chegar a cometer o ato, né, do suicídio. Então, é isso, pessoal, que eu gostaria de falar para vocês, né, quero deixar frisado, né, que o nosso trabalho ele é muito importante, ele não termina aqui no seminário, né, a gente vai dar continuidade a esse trabalho nos nossos atendimentos em clínica, no nosso dia a dia mesmo, dentro da nossa casa, com nossos familiares, no trabalho, com os nossos colegas de trabalho também, sempre dar, posicionar mesmo, né, como uma pessoa preparada para poder escutar, né, e não só oferecer, mas também ter a atitude, né, de estar ali mesmo num lugar de escuta, porque ter com quem falar, alguém que saiba ouvir sem julgamento é muito importante nesses momentos, né? Então, eu quero agradecer a presença de todos vocês, né, que estiveram conosco aqui nessa noite e convidar também vocês a se juntarem conosco nessa causa aí, para a gente poder fazer um elo de amor ao longo de todos os dias da nossa vida e daqueles que estão conosco. Muito obrigada a todos. Gratidão, pessoal, aos palestrantes, aos ouvintes, a quem vai assistir depois do nosso seminário. É muito bom poder contar com vocês e que depois, quando for liberado o vídeo no YouTube, vai ser comunicado na página do Instagram, que vocês compartilhem para que mais pessoas tenham acesso a todas essas informações. Então, gratidão a todos vocês, viu?